Vamos analisar hoje uma configuração astrológica muito interessante, às vezes polêmica, e que dá lugar a alguns debates, tá bom? Vem comigo. Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, ok? Antes de começar, dando dois recados aqui, gente. O primeiro é, como eu disse na semana passada, que eu já estou começando a fazer atendimentos astrológicos, tá bom? Cobrando aí um valor simbólico inicial, tá? O valor simbólico que está valendo para os meses de agosto e setembro, tá? Os valores estão aqui na descrição do vídeo, ok? Eu faço interpretação e estou fazendo também os trânsitos astrológicos do ano, tá? Na interpretação eu trabalho focando o atendimento, né? A pessoa traz alguma questão que ela gostaria que fosse vista no tema natal, ou algo pela qual está passando, para a gente discutir e tentar orientar, tá bom? Assim, eu não pretendo ficar fazendo laudas e laudas de interpretação, né? Mesmo porque nem sempre as pessoas têm tempo para ficar lendo páginas e páginas de interpretação. Fora que um determinado aspecto, um determinado posicionamento, uma determinada configuração de um mapa pode ter várias e várias interpretações, ainda que sejam interpretações correlatas, lógico, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem Netuno conjunto ao Sol, se a gente for escrever todas as possibilidades que um aspecto desse pode ter, você acaba escrevendo um livro, né? Por isso que eu gosto de focar no atendimento naquilo que a pessoa vai trazer, né? Aquilo que a está incomodando, não é verdade? Então, nesse caso, estou aí à disposição, né? Tanto para falarmos aí do mapa, né? Também para ouvir a pessoa, né? Fazer que nem na psicanálise, né? A gente fazer um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, um espaço de ética e um espaço de não julgamento, ok? A sessão dura 1 hora, tá? E ela é gravada, né? Depois, inclusive, eu passo a gravação para a pessoa guardar com ela, beleza? E o segundo recado, gente, é o seguinte, tá? A região onde eu nasci, cresci e vivo até hoje, né, que é a Baixada Santista, ela teve no noticiário nacional durante essa última semana que passou por conta da ação policial, que foi palco aqui, né, e de seus supostos excessos, né? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, tá? Em termos de segurança pública, eu nunca vi a Baixada Santista tão abandonada e tão negligenciada como eu tenho visto nos últimos 10, 15 anos, tá? Ou seja, não é coisa desse governo estadual que entrou agora. É coisa que já vem de longe, né? Principalmente nas cidades do Guarujá, né? Que foi o epicentro disso aí que está acontecendo, e a de São Vicente, aqui onde eu moro, né? Aqui em São Vicente você tem relatos e filmagens de assalto praticamente diários, tá? E acontecendo em geral nos mesmos lugares, tá? Em lugares que tem câmeras, tá? Porque isso aí já não está inibindo mais ninguém, à luz do dia, né? Fora arrastões em supermercados, arrastões em praias, assassinatos de turistas no Guarujá e por aí vai, tá? Ou seja, a Baixada Santista você já não tem sossego nela há muito tempo, tá? A situação está muito grave já há muito tempo, porque deixaram a coisa crescer de um jeito que agora, ao meu ver, está incontrolável, né? Só que isso nunca comoveu ninguém, né? Eu nunca vi nenhuma autoridade tomar alguma atitude mais séria contra isso, né? Só que na hora que alguém decide peitar a situação, né? E quando se decide peitar uma situação que já vem se consolidando há muitos anos, né? Você vai ter a reação e vai ter a contra-reação, e aí você vai ter confronto, você vai ter tiroteio, você vai ter ferimentos, você vai ter gente morta, infelizmente, né? Só que agora, depois desses confrontos todos, parece que estão acordando para a situação da Baixada Santista, né? A própria mídia, essa mídia imparcial que a gente tem, né? Ela passa a impressão de que a Baixada Santista sempre foi um paraíso e que agora que a polícia resolveu agir, que virou um caos com mortes, etc. Só que há muitos e muitos anos nós estamos aqui relegados ao descaso, né? Em termos de segurança pública. Há muitos e muitos anos que nós já estamos reclamando dessa situação. Mas tudo isso está acontecendo, né? Que nem eu disse, devido a terem deixado a coisa atingir um nível insustentável, tá? Talvez deixaram chegar nessa situação com medo
de que caso houvesse alguma repressão, virasse algum tipo de guerra, tipo o que aconteceu em 2006 aqui em São Paulo, que praticamente foi uma situação de guerra civil, né? Ou então uma situação de terrorismo que aconteceu em São Paulo. Mas quando você chega e fica permitindo que as coisas vão se avolumando, com medo de reprimir aquele tipo de coisa, você chega naquilo que Maquiavel escreveu há 500 anos atrás, naquele livrinho, O Príncipe. Vamos dar uma olhada. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela, no caso a guerra, é inevitável, mas sendo protelada, resulta em tua desvantagem. Ou seja, não se deve compactuar com a desordem. A desordem tem que ser logo reprimida e cortada. E eu concordo com Maquiavel. Eu acho que todo e qualquer tipo de desordem tem que ser imediatamente reprimida e cortada. Tá? Só que quando a gente analisa a história recente do Brasil, a gente constata que esse conselho de Maquiavel ele é aplicado e seguido de uma forma um tanto seletiva. Né? Porque há desordens que são consideradas do bem e há desordens que são consideradas do mal. Né? Isso é para a gente pensar. Tá bom? Mas para concluir, gente, a Baixada Santista ela só tem policiamento em época de final de ano. Né? Nas tais operações verão. Aí sim, desce um monte de viatura da capital, as praias ficam cheias de policiais. Tal. Passou o carnaval, a gente fica aqui desprotegido. Né? O secretário de Segurança Pública agora teria mandado, né, eu ouvi dizer que ele teria mandado um projeto de lei lá para a Assembleia Estadual, querendo tornar as operações verão permanentes aqui na Baixada Santista. Eu acho que é uma das saídas. Tá? O que não pode deixar a situação ficar se avolumando, e na hora que decidir tomar uma atitude, acontecer o que está acontecendo. Tá? É aquilo que Maquiavel fala, a desordem ela tem que ser reprimida e cortada de início. Mas vamos à astrologia, que é muito mais interessante, não é mesmo? A astrologia, gente, ela é um saber, né, que tem os seus conceitos, né, ela tem suas técnicas, tá? E uma das técnicas de interpretação é a gente analisar as configurações astrológicas. Né? E o que são essas configurações? São configurações de aspectos cujos planetas ligados nessas configurações formam figuras geométricas, né? Figuras geométricas especiais no céu. Tá? Porque a astrologia tem muito disso, tá? Tal da geometria sagrada, né? Vamos dizer assim. Só que ficaria muito longo a gente discorrer sobre isso agora, tá? Mas é muito longo também passar por todas as configurações de aspectos, tá? Mas uma dessas configurações é o grande trígono, ok? No grande trígono há 3 planetas unidos em trígono entre si e na grande maioria das vezes no mesmo elemento. Né? É formado tipo um grande triângulo no céu e esse triângulo pode ser um triângulo de fogo, né? Se envolver um trígono entre signos de fogo, né? Ou um triângulo de ar, ou um triângulo de água, ou um triângulo de terra. Né? E os 3 planetas, por ser trígono, né, eles estão harmoniosamente interligados, né? Porque o trígono é uma configuração harmoniosa, não é verdade? E aí que entra a polêmica em cima do grande trígono, né? Onde os planetas estão harmoniosamente interligados, como eu já disse. Né? Já que o trígono ele é sempre um aspecto fluente, como é que pode ser considerado o grande trígono por alguns astrólogos, somente astrólogos do passado, como algo nefasto? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que afastar no pensamento astrológico é aquela coisa do positivo e do negativo. Né? Positivo e do negativo, ou do bem ou do mal. Né? A gente está muito acostumado a pensar desse jeito, né? Em todas as áreas da vida, inclusive na astrologia. Né? Quando a gente pensa em aspectos astrológicos, né, a gente fala logo de aspectos positivos e negativos. Né? Ou então aspectos neutros, no máximo. Só que as coisas não são simples assim, tá? Elas não são tão maniqueístas assim, não são tão bem ou mal 0 ou 1 como a gente às vezes pensa. Tá bom? Um dos aspectos considerados negativos, né, entre aspas, é a quadratura. Né? A quadratura significa um conflito, uma tensão que vem de dentro da pessoa, como se algo incomodasse a pessoa e forçasse a pessoa a agir. Mas é nesse forçar a agir que a pessoa consegue realizar, porque ela é forçada a isso. Né? É que nem você esporear um cavalo, né? Que você coloca as esporas no cavalo para ele poder andar. Mas no caso da quadratura, é a pessoa mesmo que aplica as esporas nela mesma. Né? Porque vem uma insatisfação de dentro dela que move ela a agir. Tá? A pessoa acha que tem algo errado que tem que ser mexido. Tá bom? Por isso é que o potencial de realização no mapa natal está nas suas quadraturas. Né?
principalmente no caso das quadraturas T, ou das chamadas T-square, né? É uma configuração que envolve duas quadraturas e uma oposição. Né? É um aspecto muito poderoso, tá? Que é encontrado justamente em mapas de pessoas que são realizadoras. Tá bom? Ou então no caso da grande cruz, né? Que é mais realizadora ainda, que são duas quadraturas e duas oposições. Tá? Só que nesse caso a pessoa tem que tomar cuidado para ela mesma não ser massacrada pelas energias que ela encontra e que vem de dentro de delas. Né? O mapa do Bernardo Loiseau, que a gente já analisou aqui no canal, é um exemplo disso. Tá? Então, um mapa sem quadratura, gente, é um mapa que não tem potencial de realização. Né? Porque a pessoa não sente aquela motivação interna, aquele descontentamento divino que vem dentro dela para ela poder tentar realizar as coisas. Tá? E a oposição também é um aspecto de tensão, né, que em geral envolve as relações, né, as relações entre as pessoas. Na oposição você encontra muitas vezes no outro situações irritantes que estão dentro de você mesmo. Né? Um exemplo disso é o mapa da semana passada, da Cineada Connor. Né? Ela criticava e denunciava a Igreja Católica, né, por conta de uma oposição que ela tinha com Saturno em Peixes, mas ela também assumia uma religiosidade formal, uma religiosidade hierárquica. Né? Ela também foi procurar uma religião formal e hierárquica. Né? Por quê? Porque na oposição você acaba assumindo os dois papéis. Uma hora você assume o papel de um planeta, outra hora você assume o papel do outro planeta. Porque as duas situações estão dentro de você. Né? E um mapa sem oposição, ele mostra uma potencial falta de capacidade de relacionamento na pessoa. Porque é através da oposição aos outros, né, daquela coisa do confronto com o outro, confronto no sentido de você se comparar, né, de você entrar em contato com o outro, é que você chega numa síntese, né? Tese, antítese e síntese. Né? Então, uma pessoa que não tem oposição no mapa, muitas vezes ela toma atitudes nos quais ela não leva o outro em consideração, porque ela não tem essa coisa da projeção do outro na vida dela. Tá? E aí eu vos pergunto, né? A quadratura e a oposição são tão ruins assim? Na verdade, elas são tensas, mas elas não são necessariamente ruins. Né? A gente precisa de ter as duas no mapa, a gente precisa ter o que cada uma significa dentro do mapa da gente. Tá? Uma nos leva adiante e a outra nos faz pensar e nos relacionar com o outro. Né? E a mesma coisa são os aspectos considerados positivos, entre aspas, né? Que eu prefiro chamar de aspectos fluentes. Tá? Um mapa com excesso de aspectos fluentes torna a pessoa acomodada, né? Torna a pessoa muito passiva. Tá? Ela não tem tensões ou tem muito poucas tensões que a façam ir para frente, seja para realizar, seja para entender o outro, o que for. Tá bom? E aí entra a história do grande trígono. Né? No grande trígono você tem uma situação tão harmoniosamente perfeita, tá? E a pessoa tem muitos talentos, mas esses talentos podem fazer com que ela busque as formas mais fáceis de se conseguir as coisas. Né? Muitas vezes sem se preocupar com o que os outros estão pensando, sem preocupar com o que os outros estão sentindo, se preocupar com o que o meio dele, a sociedade dele que ele está acha. Principalmente se for um trígono de fogo, né? Onde a pessoa é proativa, onde a pessoa é corajosa, onde a pessoa é empreendedora, mas que muitas vezes faz tudo isso sem levar os outros em consideração. Né? Aliás, o excesso de do elemento fogo num mapa pode levar a esse tipo de coisa. E eu vejo o grande trígono como um circuito fechado, né? Aquele circuito fechado onde as energias circulam ali e custam a sair. Né? Um grande trígono sozinho não faz muita coisa, né? Porque as energias ficam ali meio que fechadas. Né? Elas só vão sair se um dos planetas fizer algum tipo de aspecto tenso que os faça que faça com que aquela energia seja posta em movimento. E é o caso do mapa do nosso analisando de hoje, né? Que foi o assassino francês Landry. Né? Se escreve Landru em português, mas se pronuncia Landry. Né? E quem foi Landry? Era um sujeito que veio de uma família funcional, né? Não teve aquela coisa de dizer que era uma família problemática e tal. Ele casou, teve filhos, tudo assim, tudo dentro da normalidade, entre aspas. Né? E uma hora resolveu que ia ser inventor. Né? Ele chegou inclusive a inventar um modelo de motocicleta chamado modelo Landry. Né? Mas não deu certo porque teve uns alemães que patentearam antes, né? E ele se ressentia de não ter o reconhecimento dele como inventor. Uma determinada hora ele começou a aplicar golpes, né? Como estelionatário, tipo trapaças, calotes, passar a perna nos outros, tudo. Foi quando chegou então a Primeira Guerra Mundial
e o país se encheu de viúvas que ganhavam algum tipo de pensão do governo por conta dos maridos que morreram na guerra. Né? E aí, então ele resolveu arquitetar um golpe onde ele colocava anúncios matrimoniais, né, como esse que vocês verão agora. Eu desejo um amor verdadeiro, de sentimentos que possam assegurar uma felicidade duradoura. Eu sou bastante livre para lhes declarar, de pronto, que da minha parte as condições financeiras não intervirão em nada na escolha de uma esposa. Mas eu desejo, sobretudo, uma mulher de coração, boa dona de casa, do interior, verdadeiramente digna desse nome, que possua uma afeição sincera, uma companheira charmosa e, ao mesmo tempo, com uma bela ternura. Para vocês verem que o sujeito ele sabia o que estava fazendo, né? Ele sabia o público que ele queria atingir e que ele foi extremamente frio e racional no que ele queria, ok? E ele começou a receber as respostas dessas mulheres, né? E ele classificava essas respostas entre as que ele iria responder, as que ele talvez considerasse e as que ele não ia considerar. Né? E ele passou a encontrar com essas mulheres ali no período de 1914 a 1918. Ele se relacionava com elas, ele devia ter uma lábia muito boa, usufruía das comodidades e benesses financeiros até a hora em que ele precisava de um montante maior de dinheiro. Né? Nessa hora ele as matava, sumia com o corpo, né? E nenhum corpo foi encontrado, ele conseguia sumir com todos os corpos sem deixar vestígio, e se apropriava dos bens das vítimas. Né? Ele matou 11 pessoas, ele matou 10 mulheres e um rapaz que era filho de uma das mulheres, um rapaz de 17 anos. Uma hora a polícia o pegou, né? Conseguiu provar a ligação dele com os assassinatos através de cartas que ele mantinha com essas mulheres, com passagens de trem, né? Porque o que ele fazia? Ele alugava chalés no interior, né? E convidava elas para passar fim de semana com eles. E só que, na verdade, ele levava lá para esse chalés no interior e as matava lá. Né? E aí a polícia viu que ele comprava duas passagens de ida e só uma de volta. Né? Conseguiu verificar que as mulheres iam, mas não voltavam. Né? E aí a polícia pegou os indícios de que ele seria um assassino. Né? Aí ele foi condenado e subiu os degraus da guilhotina. Né? Naquela época não se tinha lá muita consideração para o criminoso. Né? Se passava o cerol mesmo. Durante o julgamento ele manifestava uma certa psicose. Né? Ele ria e gargalhava do nada, né? Involuntariamente, né? E falava que tudo que ele fazia era para a família dele, né? Ele sempre batia nessa tecla, né? Que ele estava querendo isso para salvar a família dele, porque ele queria ser um chefe de família, etc. Né? Era um cara contido, né? De trato muito educado, muito afável. Mas vamos analisar o mapa do sujeito para a gente ver as características do mapa dele. Tá? Só que antes, olhe um pouquinho aí para a cara do infeliz, né? E tente adivinhar que ascendente ele tinha, ou então qual planeta que ele tinha cravado no ascendente. Eu vou deixar um pouquinho a cara dele aí na tela, ok? Quem apostou que ele tinha ascendente ou escorpião ou Plutão no ascendente acertou, tá? Porque, ó, tá aqui Plutão cravado no ascendente do sujeito. Né? Isso aí dava para ele uma aparência contida, né? Uma identidade controlada e controladora, obsessiva, estratégica, cautelosa, profunda, apesar dessa quantidade de planetas aqui em fogo, né? Esse estélio aí em Áries que vocês estão vendo aqui na casa 12. Né? Aí, com esse estélio aqui em Áries, a gente pensaria logo numa pessoa arrebatada, né? Esquentada, cheia de iniciativas, proativa. Ele até podia ser tudo isso, mas ficava abaixo da superfície. Planetas angulares são muito poderosos, tá? Não menosprezem jamais o poder de um planeta angular na determinação das características principais de uma pessoa, inclusive das suas tendências profissionais, tá? Eu já peguei vários casos assim de pessoas com estélio num determinado signo, ou com uma marca muito forte de um signo, uma marca muito forte de um elemento. Entendeu? Aí você vê que aquilo não bate com a pessoa, né? Mas quando você analisa melhor, você vê que tem um Plutão angular, um Marte angular, um Saturno angular. Tá? Mas vamos continuar.
Mas vamos analisar esse stellium, ok? Esse stellium que a gente está vendo aqui na casa 12. Ó. Stelliums, eles são dificílimos de serem analisados, tá? Porque assim, como é que você descobre qual planeta está mandando aqui? Né? Eu até hoje não achei uma fórmula exata para isso. Em geral, o planeta mais lento puxa a turma toda para o lado dele. Né? Qual é o planeta mais lento aqui? É Netuno. Né? Netuno é o mais lento. E outra, ele está em dignidade acidental, porque ele está na 12ª casa. Né? Então a gente pode observar que muito que Landry fez foi baseado nesse Netuno atuando no lado sombra. Vejam bem que interessante, né? A gente pode exercer as características do nosso mapa de uma forma tanto ativa quanto passiva. Né? Quem tem Netuno forte no mapa, ele pode tanto ser vítima de pessoas enganadoras, né? Ou ele pode ser aquele que engana. Tá bom? Tem essa característica. Tudo está dentro ali no mapa, essas possibilidades estão ali. Tá? E no caso, ele tem o stellium em Áries, né? Então as características sombrias de Netuno, né? As características do lado sombra de Netuno que ele exerceu a maneira de Áries, de uma maneira ativa, né? De forma que ele era caloteiro, ele era estelionatário, ele aplicava golpes, dava uma de príncipe, mas na verdade era um sapo venenoso, né? Sem falar que ele foi considerado psicótico. Né? Esse stellium governado e reforçado por Netuno na 12ª casa, que é uma casa de recolhimento e de isolamento, e a psicose é isso, né? É você se refugiar naquele teu mundo, criar um mundo à parte, né? Criar uma realidade paralela, certo? Temos essa Lua com Júpiter aqui, tá? Esse posicionamento pelo lado sombra dele pode gerar aquele tipo de pessoa que tem a moral flexível, né? Onde a pessoa sempre procura algum tipo de desculpa para poder justificar os seus malfeitos. Fora aquela sensação que a pessoa às vezes tem de se julgar especial e que tem uma missão. Né? Hitler tinha esse posicionamento. Tá? E no caso do Landry, a missão que ele sempre falava nos tribunais era em prol da família dele, né? Que ele queria ser o salvador da família dele. Tá? E com isso ele justificava os crimes que ele cometia. Né? Então isso também você vê a influência de Netuno, né? E da Lua também, no caso da família, daquela coisa do salvador. Tá? Eu vejo muito o stellium no mapa desse sujeito, eu vejo muito esse stellium aqui, né? Aquela coisa do sujeito que ficava absorvido no mundo dele, né? Que era meio a parte do restante, por conta dessa 12ª casa, tá? Que é uma casa de isolamento, né? Uma casa de retiro. Né? Daí a coisa da psicose que foi identificada nele, né? Ele viver num mundo meio apartado. Só que esse mundinho apartado dele fazia um trígono com Marte aqui na 5ª casa. Ó o trígono aqui. Tá? Esse conjunto de planetas tinha um trígono com Marte, que é a casa dos romances, é a casa das aventuras sexuais. Fazia um trígono com esse Saturno aqui, e Marte e Saturno fechavam esse trígono. Ok? Então você pode ver, a gente está falando de viúvas, né? De quem queria pegar o dinheiro, né? Casa da morte, né? Saturno, aquela coisa da viuvez, da solidão, né? Ou seja, muita coisa que estava no mundinho fechadinho dele, né? Ele conseguia realizar, porque Saturno é a realidade, né? E esse planejamento aqui que ele fez junto com Saturno, essa coisa de tentar colocar em prática aquilo que estava dentro do mundinho na cabeça dele, ele colocou em prática através da 5ª casa, que é a casa dos romances e das aventuras sexuais. Tá? E quando a gente fala de Marte e Saturno, nós estamos falando de uma energia, né? de uma ligação muito fria, né? Uma ligação às vezes muito dura. Né? Aquela coisa da pessoa que faz o que tem que fazer e acabou. Né? Que é aquela coisa da frieza, da dureza das ligações de Marte e Saturno. Né? E se fosse aspecto tenso, mais dureza ainda. Mas no caso não. Foi um negócio aqui que a gente vê que foi uma energia bem dosada, bem controlada. Tá? As ligações de Marte e Saturno têm muito de crueldade. Né? As ligações de Marte e Saturno têm muito de racionalismo frio e controlado e direcionado. Tá? Porque Marte tem aquela energia explosiva, né? Mas Saturno dosa isso de uma maneira racional e fria. Tá? Então as conexões Marte e Saturno, principalmente as conexões tensas, às vezes são muitas vezes indícios de crueldade. Tá bom? Então podem ver que tudo foi configurado e planejado dentro desse triângulo aqui. Tá? E tudo ficaria bem, né? Bem entre aspas, até a hora que ele precisava de um montante de dinheiro maior. Né? Então a saída desse grande trígono para ele conseguir dinheiro maior era através da quadratura
Marte e Plutão que está aqui. Né? Ou seja, ele ia através da violência com morte. Né? Marte, violência, Plutão, morte. Vou assinalar aqui. Tá? Então, a hora que ele estava lá, ele estava dentro do trígono, né? Planejando os golpes dele, né? Usufruindo das benesses das mulheres, né? Vivendo ali do bom e do melhor, tal. Na hora que ele precisava de mais dinheiro, tal, ele não tinha nenhum tipo de consideração de partir para a violência com morte, que é no caso de Plutão, Marte, ok? E ele, com esse stellium poderoso numa casa de ocultação, né? Numa casa de coisas escondidas, ok? Escondia os cadáveres de tal maneira a ponto de ninguém os conseguir achar. Então vocês podem ver que não existem aspectos bons ou maus, né? Aspectos positivos ou negativos. O que se tem são aspectos fluentes e aspectos tensos, né? Sendo que os aspectos tensos são mais intensos que os fluentes. Tá? Tudo é uma questão de intensidade. A diferença entre os dois é uma questão de intensidade. Ou então, né, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas quantidade de energia. Né? Os aspectos tensos teriam muito mais energia do que os aspectos fluentes. Mas vamos analisar outras coisas aqui, tá? Eu nunca falei no meu canal sobre estrelas fixas, né, que é um assunto que eu estou começando a me interessar agora, tá? Então, a título de curiosidade, vamos ver algumas estrelas fixas no mapa desse sujeito, tá? Para isso, a gente vai se socorrer desse outro programa de astrologia que eu tenho, que é o Janus, né, que ele é muito mais completo que o Pegasus, mas também muito mais difícil de usar, né? E a gente, através dele, consegue verificar a posição de algumas estrelas fixas. Tá? Isso é parametrizável. Você coloca a estrela fixa que você quer. Tá? E a gente vê que ele tem a estrela Acubens, né, conjunto ao Marte natal dele. Né? E essa estrela ela também estava conjunta ao Saturno de Hitler, lá na 10ª casa, e à Lua do Mao Tse-tung. Né? E a segunda tradição, essa estrela, quando ela é ativada, ela dá ao nativo propensão à mentira e ao crime. Tá? Então, a Cubens aqui. Ó. E vemos que ele tem Plutão conjunto à estrela Algol, aquela estrela que fala de decapitação, de acidentes no pescoço. Né? E vemos que Saturno, na casa da morte, manda um quincunço aqui para cima de Plutão. Né? Ou seja, a morte dele estaria ligada, a morte, né, que é, no caso é Saturno na 8ª casa, né, estaria ligada nas atitudes que ele tomou, né, durante a vida dele, que no caso é Plutão ascendente, tá bom? Vamos voltar para cá. Então a gente vê aqui o quincunço de Saturno sobre Plutão, ok? Ou seja, a morte dele ligada às atitudes que ele tomou, né? Porque o ascendente são as atitudes, a forma como você se posiciona no mundo. Só que tem outro detalhe também, né? Saturno é regente da 9ª casa. Tá? A 9ª casa está a 0 de Capricórnio aqui. E a 9ª casa é a justiça. Tá? Então a gente tem o regente da 9ª casa na 8ª casa. Ou seja, a morte dele foi algo relacionado com a justiça, porque ele foi condenado à morte, né? E foi decapitado. Né? Aí tem esse Plutão conjunto à estrela Algol aqui. Né? Outra coisa interessante é esse Urano aqui na 3ª casa. Ó. Lembra que eu tinha falado que ele era um inventor, ele tentava ser inventor, ele tentava inventar as coisas? Então nós temos esse Urano aqui nessa 3ª casa, né? Entre a 3ª e a 4ª casa. Eu acho que, pelo que eu li da biografia dele, esse Urano está influenciando tanto a 3ª como a 4ª casa. E em oposição ao meio do céu. Na verdade, ele criticava muito o mundo, porque o mundo não reconhecia os talentos de inventor dele. Ok? Tem muito mais coisa aqui para a gente ver nesse mapa. É um mapa muito rico, muito complicado. Daria para ficar horas aqui analisando ele, mas a gente não tem esse tempo todo, não é verdade? E é isso, gente. Mais um pouco aí de conteúdo astrológico que eu trago para vocês, tá? Eu fiquei um certo tempo burilando esse tema, né? Porque é aquilo que eu digo, né? Eu não trago qualquer coisa para colocar aqui, tá? Aqui eu não exerço pop astrology, né? Não é aquela astrologia água com açúcar que a gente vê por aí, tá? Eu faço pesquisa, eu leio sobre o assunto, tento trazer conteúdo astrológico aí de qualidade, tá? Lógico que dentro das minhas limitações do tempo, né? Porque o tempo da gente sempre é escasso, ok?
Antes de terminar, tá, eu queria aqui informar as fontes que eu me baseei, as fontes que eu pesquisei. Então eu achei esse trabalho acadêmico excelente aqui na internet, muito interessante, chamado O Caso Landry e a Ironia na Psicose, da Maria Elisa F.G. Campos e Maria Josefina Medeiros Santos. Tá? Recomendo a todos lerem, pessoal que gosta de psicanálise. Né? E ela faz aqui tanto. Primeiro, ela faz um apanhado da biografia do Landry, né? E depois faz a análise do ponto de vista psicanalítico. Tá? Inclusive o trecho da carta que eu citei, aquela carta que ele mandava para as mulheres, né, para fazer aquele chaveco todo, tal, eu tirei aqui desse texto, desse trabalho acadêmico, e estou deixando o link dele aqui na descrição, tá bom? E outra fonte que eu pesquisei foi esse blog aqui do Anthony Lewis, Astrology e Tarot Blog. Que ele falou bastante coisa sobre os aspectos, os significados de um grande trígono, tá? E eu também estou deixando aqui na descrição, tá bom? Tá? Tem até o texto aqui. São os grandes trinos uma influência diabólica, vamos dizer assim? Os antigos consideravam o grande trígono uma influência diabólica. Tá? Então ele começa, ele faz uma pesquisa a respeito das fontes do passado, das fontes tradicionais sobre o grande trígono. Muito bom esse artigo, também estou deixando o link na descrição, tá bom? E por hoje é só. Né? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Né? Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E não esqueça também de deixar seu comentário, né, caso queira. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Cuidem-se. Tchau.